Eu me lembro do cheiro de terra úmida misturado ao perfume das flores deixadas sobre os túmulos. Era um aroma inconfundível, que se tornava ainda mais presente durante as noites silenciosas. Não é um cheiro que me incomode, pelo contrário, com o tempo me acostumei a ele, assim como me acostumei à solidão das madrugadas no cemitério. Ser coveiro não era exatamente o que eu imaginava para minha vida, mas a rotina monótona de cavar e enterrar era uma espécie de refúgio. Comecei a trabalhar ali quando ainda era jovem, e de todos os coveiros que passaram pelo local, eu era um dos mais antigos. Havia histórias que corriam entre nós, mas nada além de lendas para assustar os novatos. Ouvia-se falar de vultos, risos distantes ou vozes que chamavam por nomes. Nunca acreditei muito nisso, pelo menos até aquela noite específica. Eu estava fazendo meu turno noturno junto com Otávio, um homem velho e cansado, que também trabalhava ali há anos. Ele sempre dizia que não gostava do turno da noite, mas precisava do dinheiro extra. Sua voz rouca e o jeito calmo com que falava me tranquilizavam nas noites mais escuras. Naquela madrugada, enquanto organizávamos algumas ferramentas, Otávio começou a falar baixinho sobre as coisas estranhas que aconteciam naquele cemitério. Já viu as luzes piscando lá no fundo, perto do mausoléu dos Araújo? Ele perguntou, lançando um olhar desconfiado para mim. Eu balancei a cabeça, rindo. Essas histórias de fantasmas não me assustam, Otávio. São só velhos contos. Não é bem assim, ele murmurou, fitando o horizonte escuro. Eu já vi com meus próprios olhos. É diferente. Foi então que algo chamou nossa atenção. As luzes dos postes começaram a piscar, primeiro lentamente, depois de forma insistente. Nós dois paramos o que estávamos fazendo e olhamos na direção das luzes. A sensação de que algo estava errado tomou conta de mim. O silêncio, que antes parecia acolhedor, agora se tornava incômodo. Isso é só falha na eletricidade, eu disse, tentando convencer a mim mesmo. Mas o Otávio não parecia tão tranquilo quanto eu. Vamos lá ver, ele sugeriu, e eu, sem pensar muito, concordei. Nosso caminho até o mausoléu dos Araújo não era longo, mas aquela noite parecia mais densa, mais escura. Cada passo que dávamos parecia ser sugado pela terra. Quando nos aproximamos do mausoléu, as luzes voltaram a piscar, e pude jurar que ouvi um sussurro. Um som baixo, como se alguém estivesse falando ao vento, algo incompreensível. Olhei para Otávio, que estava imóvel, com os olhos arregalados, como se estivesse tentando escutar algo que só ele ouvia. E então, o que parecia ser apenas uma falha na iluminação se transformou em algo muito pior. As portas do mausoléu começaram a ranger, lentamente, como se algo estivesse tentando sair. O som metálico reverberava pelo cemitério, e o vento, que antes era uma brisa leve, ficou mais forte. Olhei para Otávio novamente, mas ele continuava parado, hipnotizado pelo que estava acontecendo. Otávio! Eu gritei, tentando trazê-lo de volta à realidade. Ele não respondeu. Algo naquele lugar o tinha preso de uma forma que eu nunca havia visto antes. Eu precisava fazer algo. O medo começou a rastejar pela minha espinha, mas tentei manter a calma. Olhei ao redor, sentindo que não estávamos sozinhos. Um arrepio percorreu meu corpo, e foi nesse momento que a porta do mausoléu abriu completamente, de uma só vez. E o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Antes de continuar com a história, se você está gostando desse relato, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo essas histórias misteriosas e assustadoras. Agora, voltando ao cemitério, o que vimos quando a porta se abriu foi algo que jamais poderíamos esquecer. Não havia ninguém lá dentro. O que quer que fosse que tinha aberto aquela porta, não era visível aos nossos olhos. Mas o ar estava pesado, como se algo ou alguém estivesse observando cada movimento nosso. Otávio finalmente pareceu despertar do transe, mas sua expressão estava diferente, o rosto pálido como se tivesse visto algo que eu não vi. Ele começou a murmurar baixinho, como se estivesse rezando, ou talvez conversando com alguém. Precisamos sair daqui, ele disse, finalmente. Isso não é coisa de gente. Enquanto tentávamos nos afastar, ouvi um choro fraco e distante, mas o suficiente para me fazer parar no meio do caminho. Virei-me, tentando localizar a origem do som. Não havia crianças enterradas recentemente naquele cemitério. Aliás, não havia ninguém por perto. Mas o choro persistia, aumentando de volume conforme nos afastávamos. O Otávio começou a caminhar mais rápido, mas eu não conseguia simplesmente ignorar aquilo.
Eu precisava entender o que estava acontecendo. Decidi seguir o som. Algo dentro de mim dizia que, apesar de tudo, eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Otávio tentava me puxar pelo braço, insistindo para irmos embora, mas meu corpo parecia movido por uma força maior. O choro era real e cada vez mais perto. Havia uma tensão no ar, algo que deixava minha respiração pesada, como se o próprio cemitério estivesse sufocando a pouca coragem que me restava. Aproximei-me de um grupo de túmulos menores, na área mais antiga do cemitério. O som vinha de lá, e ao me agachar para olhar de perto, percebi que não estava mais sozinho. Otávio, apesar do medo visível em seu rosto, permaneceu por perto, talvez mais por instinto de sobrevivência em grupo do que por curiosidade. A luz da lanterna que carregava tremia em minha mão, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. O choro agora parecia abafado, como se viesse debaixo da terra. "Tem alguém aqui", murmurei, mais para mim mesmo do que para Otávio. E então, algo estranho aconteceu. Uma das lápides, velha e desgastada pelo tempo, começou a emitir um leve rangido. Parecia impossível, mas a pedra, de alguma forma, estava se movendo, lentamente, como se alguém ou algo estivesse empurrando-a de dentro. Meu coração disparou, e por um instante, considerei a possibilidade de estar tendo uma alucinação. Porém, o som e a vibração no chão eram reais demais para serem ignorados. "Isso é loucura", sussurrou Otávio, mas ele também estava fixo na cena, incapaz de se mover. As luzes dos postes continuavam piscando ao longe, como se o próprio cemitério estivesse vivo, acompanhando cada detalhe do que estava acontecendo. E então, antes que eu pudesse reagir, o som do choro parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nada se movia, exceto a leve brisa que balançava as árvores secas. Tudo parecia ter congelado no tempo. Eu me aproximei mais da lápide, quase sem respirar, e o chão ao redor dela começou a afundar levemente. Foi então que vi algo sair debaixo da terra. Não era uma mão, nem um corpo, mas sim uma pequena boneca de pano, suja e desgastada, que emergiu, como se tivesse sido empurrada por algo ou alguém. A sensação de opressão aumentou, como se algo invisível estivesse nos vigiando de perto, esperando nossa reação. Peguei a boneca com mãos trêmulas. Ela era antiga, claramente pertencente a outra época. Mas por que estava ali? E por que parecia estar tão cuidadosamente escondida debaixo daquele túmulo? "Vamos sair daqui, pelo amor de Deus", Otávio implorou, seu rosto suado e pálido. Eu queria concordar com ele, mas algo ainda não estava certo. Porque o choro havia parado, e quem teria enterrado aquela boneca ali? A lápide em questão estava desgastada demais para que pudéssemos ler qualquer inscrição. Enquanto eu tentava processar tudo, um som metálico e grave ecoou pelo cemitério. Parecia vir da direção do mausoléu. "Tá ouvindo isso?" perguntei, e Otávio só balançou a cabeça afirmativamente, completamente em silêncio. O som, metálico e constante, parecia o de correntes sendo arrastadas no chão. Só que não havia correntes ali, ou pelo menos não deveriam existir. Meu estômago revirava de ansiedade, mas a curiosidade me empurrava a seguir adiante. Otávio, por outro lado, parecia mais petrificado do que nunca. Ele sussurrava palavras baixas, algo que parecia uma reza misturada com pavor. Decidimos voltar ao mausoléu, ou melhor, eu decidi, porque Otávio já não estava em condições de tomar decisões. Caminhamos em silêncio, o som dos nossos passos abafado pela grama e pela terra solta. Chegando mais perto, percebi que a porta do mausoléu, que antes tinha se aberto por completo, agora estava apenas entreaberta, rangendo suavemente. Empurrei a porta com cuidado, e um cheiro de mofo invadiu minhas narinas. O interior estava escuro, exceto por um feixe de luz da lua que entrava pela pequena abertura no teto. O lugar parecia normal, mas havia algo de errado na atmosfera, algo que fazia minha pele se arrepiar. E então, as luzes externas do cemitério apagaram de uma só vez. O breu tomou conta do local, e o único som que restou foi o de nossas respirações rápidas. Fiquei imóvel, tentando ouvir qualquer coisa além de nossos próprios movimentos, mas o silêncio era opressor. Senti Otávio agarrar meu braço com força. "Você ouviu isso?" Ele sussurrou, com uma voz quase inaudível. Eu não tinha certeza do que ele estava falando, mas o pavor em sua voz me fez congelar. Fiquei em silêncio, tentando ouvir melhor. E então percebi. Passos, lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando pelo cemitério, mas não em nossa direção. Eles vinham de algum lugar mais distante,
como se estivessem indo de túmulo em túmulo. Não tem ninguém aqui essa hora, Otávio. Ninguém além de nós, eu disse, tentando manter a calma, mas minha própria voz tremia. E os passos continuavam. Agora, a pergunta que não quer calar, o que você faria nessa situação? Deixe nos comentários. Se está gostando dessa história e quer saber o que vai acontecer, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais relatos de arrepiar. Os passos começaram a diminuir, como se quem ou o que quer que fosse estivesse indo embora, mas ainda assim, algo não estava certo. Senti a pressão no ar aumentar, como se houvesse um peso invisível em nossos ombros. O mausoléu, que antes parecia apenas um lugar antigo e abandonado, agora parecia ter uma presença própria. Algo estava ali, observando. E nós dois sabíamos disso. Quando me virei para sair, ouvi o som mais perturbador daquela noite. Uma porta de geladeira mortuária, vinda de algum lugar próximo, se abriu com um estalo seco, como se alguém tivesse acabado de mexer em um corpo. Naquele momento, o som seco da porta da geladeira mortuária se abrindo fez meu coração parar por um segundo. Estávamos no mausoléu, e a geladeira ficava na pequena sala mortuária anexa, onde corpos eram temporariamente guardados antes de serem enterrados. O estalo ecoou no silêncio, fazendo o ar ao nosso redor pesar ainda mais. Otávio, que até então permanecia imóvel e abalado, puxou meu braço com força, seus olhos arregalados de pavor. Não, não pode ser, ele balbuciou, ofegante. Sem dizer mais nada, corri em direção ao som. Minha mente racional tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse uma corrente de ar, um mau funcionamento, qualquer coisa que não envolvesse o inexplicável. Mas, ao nos aproximarmos da pequena sala mortuária, o frio na espinha me avisava que não era algo tão simples assim. Empurrei a porta da sala devagar. O rangido da porta, normalmente imperceptível, parecia amplificado naquela tensão. Quando finalmente entramos, o ar estava gélido, como se a própria morte nos abraçasse. As 3 geladeiras mortuárias estavam alinhadas, como de costume. 2 estavam trancadas. A terceira, porém, estava entreaberta, a mesma que ouvimos abrir segundos antes. Parei por um momento, sentindo o coração disparado. Uma fina camada de vapor escapava da abertura da porta, o que indicava que a geladeira ainda estava em funcionamento. Me aproximei, tentando reunir coragem para ver o que havia ali dentro. Enquanto isso, Otávio recuava, suando e murmurando algo que eu não conseguia entender. Ele já não parecia o mesmo desde o começo daquela noite. Quando finalmente puxei a porta, o que vi dentro me deixou estático. Havia um corpo, deitado como sempre, envolto no lençol branco que costumamos usar para cobrir os cadáveres antes do enterro. Mas havia algo de errado. O lençol, que deveria estar imóvel, se mexia, como se algo ou alguém estivesse respirando ali debaixo. Eu fiquei parado, meus olhos fixos naquele movimento quase imperceptível, mas totalmente perturbador. Meu instinto dizia para correr, mas meus pés estavam grudados no chão. O ar parecia se tornar mais denso ao meu redor. Sem saber o que fazer, estendi a mão lentamente para o lençol, enquanto sentia cada batida do meu coração ecoar nos meus ouvidos. Otávio, com os olhos arregalados, sussurrou um único e fraco não. Mas já era tarde. Com um puxão rápido, removi o lençol. O corpo estava lá, frio, inerte, exatamente como deveria estar. Um homem, desconhecido para mim, com a pele pálida e o rosto tranquilo. O movimento que vi antes havia desaparecido. Não havia mais nada. O que quer que fosse que mexera aquele lençol, já não estava mais ali. Fiquei em silêncio por um longo tempo, tentando racionalizar o que acabará de acontecer. Senti o peso da situação cair sobre mim. O cemitério, as luzes, o choro, o mausoléu e agora isso. Algo naquele lugar não queria que estivéssemos ali. Algo estava nos observando, brincando com nossa sanidade. Otávio, pálido e tremendo, deu um passo para trás. Não foi a primeira vez, ele disse, com a voz baixa e rouca. Esse lugar, ele respira. Ele nos observa. Não podemos ficar mais aqui. Eu queria responder, mas não sabia o que dizer. Algo dentro de mim também sabia que ele estava certo. Mas antes que pudéssemos sair, ouvimos outro som, dessa vez um sussurro baixo e arrastado, vindo da entrada do mausoléu. Parecia uma voz, mas não conseguimos distinguir palavras. Viramos rapidamente na direção do som e, no exato momento, as luzes do cemitério se acenderam novamente, banhando o lugar com sua luz amarela e fraca.
O som cessou, deixando um vazio ainda mais perturbador. O silêncio era ensurdecedor. Olhei para Otávio, que parecia não aguentar mais. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos de puro terror. Vamos sair daqui, ele implorou, e dessa vez, eu concordei sem hesitar. Saímos da sala rapidamente, deixando a porta da geladeira mortuária aberta atrás de nós. Enquanto caminhávamos de volta para o portão do cemitério, senti uma presença atrás de nós. Não me atrevi a olhar para trás. Otávio, ao meu lado, murmurava orações rápidas, como se isso pudesse afastar o que quer que estivesse ali. Quando finalmente alcançamos o portão, parei por um momento, respirando fundo e tentando processar o que acabará de acontecer. Mas antes de cruzar o limite do cemitério, algo chamou minha atenção. No topo da colina, ao lado do mausoléu dos Araújo, eu vi uma figura, imóvel, observando de longe. Não consegui ver seu rosto, mas senti o olhar pesado sobre mim, como se soubesse que eu a tinha notado. A figura permaneceu ali por um instante, até que, sem aviso, desapareceu na escuridão. Otávio não disse mais nada. Apenas continuamos andando, cada passo mais rápido que o anterior, até que finalmente deixamos o cemitério para trás. E desde aquela noite, nunca mais voltei. Mas uma coisa sempre ficou comigo, a sensação de que, mesmo fora daquele cemitério, algo ainda estava me observando. Talvez aquilo nunca tenha ficado para trás. Talvez, de alguma forma, trouxe algo comigo. E o pior de tudo é que, no fundo, eu sei que um dia terei que voltar. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração, mas trabalhar em um cemitério muda a forma como você enxerga o mundo. Tudo começou de forma tranquila, um emprego como qualquer outro, até que algumas semanas depois, as coisas começaram a parecer estranhas. Trabalhar no turno da noite era a parte mais complicada. O silêncio do cemitério, o vento frio passando pelas árvores e aquela sensação constante de ser observado. No começo, pensei que era só o peso do ambiente. Quem não se sentiria um pouco desconfortável em um cemitério deserto, cercado de lápides e memórias de pessoas que já não estão mais aqui? Minha função era simples. Eu fazia a ronda, certificava-me de que tudo estava em ordem e, claro, cuidava para que nenhum vândalo invadisse o lugar. Mas o que me assustava não eram as pessoas de fora. Era o que parecia estar dentro. Tudo começou com as luzes. Elas piscavam de vez em quando, como se a eletricidade estivesse falhando, mas o eletricista já tinha vindo inúmeras vezes e não encontrava nada de errado. Aquilo era só o começo. Certa noite, enquanto caminhava entre as lápides, algo me fez parar. Um som leve, quase imperceptível, mas que ficou mais claro à medida que eu avançava. Era como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Eu olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha, mas não havia ninguém ali. Pelo menos, ninguém vivo. Os sussurros não paravam. Eram baixos, quase como um murmúrio, mas eu sabia que não estava imaginando. Me aproximei de uma lápide que parecia ser o ponto de origem daquele som. As letras estavam gastas pelo tempo, mal dava para ler o nome da pessoa enterrada ali. Então o sussurro parou. E o silêncio que veio a seguir foi ainda mais perturbador. Achei que seria o suficiente para aquela noite. Mas antes de voltar para a pequena sala onde passava meu turno, algo mais aconteceu. Uma leve brisa passou por mim, mas era como se o ar estivesse carregado de algo pesado. Foi quando ouvi o som de passos atrás de mim. O chão de cascalho se movia sob pés invisíveis. Eu me virei rapidamente, mas não vi nada, apenas as fileiras de túmulos sob a luz fraca do poste. Depois de um tempo, comecei a me questionar se estava enlouquecendo. Aquela experiência parecia tão surreal, mas ao mesmo tempo tão concreta, que era impossível ignorar. Deixei aquilo de lado, mas sabia que alguma coisa estava errada. Se você também gosta de histórias assim, com mistérios e acontecimentos sobrenaturais que desafiam a realidade, já aproveita para se inscrever no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais histórias arrepiantes para vocês. Voltando à história, a noite seguinte trouxe algo ainda mais perturbador. Eu estava na sala, monitorando as câmeras, quando notei algo na tela. Uma das câmeras, posicionada na entrada do cemitério, mostrava uma sombra que passava lentamente entre os túmulos. Era como se alguém estivesse andando por lá, mas a silhueta não parecia exatamente humana. O corpo era distorcido,
alto demais, e sua forma era um borrão, como se não fosse inteiramente sólido. Eu observei, imóvel, enquanto a sombra vagava, desaparecendo em direção à parte mais antiga do cemitério. Meu coração batia acelerado, e por um momento pensei em deixar para lá, fingir que não tinha visto nada. Mas a curiosidade venceu o medo. Peguei a lanterna, saí da sala e fui até o local. Chegando lá, o que encontrei foi um frio inexplicável. O ar estava gelado, muito mais do que deveria estar, e a sensação de ser observado aumentava a cada passo que eu dava. Caminhei até o ponto onde a sombra havia desaparecido, entre os túmulos cobertos de musgo, antigos e esquecidos. De repente ouvi um choro. Não era o vento ou algum animal. Era o choro de uma criança. Fechei os olhos por um instante, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas o som continuava, ecoando pelo cemitério, cada vez mais alto e angustiante. Eu hesitei, mas continuei em frente, buscando a origem daquele som. A essa altura, eu já não conseguia pensar direito. Apenas seguia o instinto, apesar de cada parte do meu corpo gritar para eu parar e voltar para a segurança da sala. Eu segui o som do choro, atravessando o cemitério, sentindo o frio cada vez mais intenso. O medo se misturava com a curiosidade, criando um nó apertado no meu estômago. Meu coração batia forte, enquanto a lanterna tremia em minhas mãos. A luz revelava túmulos velhos e rachados, alguns com flores murchas, outros completamente esquecidos, tomados pela vegetação. O choro parecia vir de uma área ainda mais afastada, onde os túmulos eram tão antigos que muitos nomes já haviam se apagado nas pedras. Era um lugar que raramente eu visitava durante minhas rondas. O silêncio e a sensação de abandono tornavam aquela parte do cemitério ainda mais sinistra. Quando finalmente cheguei ao ponto de onde o som vinha, parei abruptamente. Diante de mim havia um pequeno túmulo, isolado dos outros. A lápide estava gasta, quase ilegível, mas o suficiente para eu entender que ali havia sido enterrada uma criança. O som do choro cessou assim que a luz da lanterna iluminou o túmulo. Tudo ficou mortalmente quieto. Eu dei um passo para trás tentando processar o que estava acontecendo. Não havia ninguém por perto, nenhum vestígio de outra pessoa, mas a sensação de estar sendo observado continuava. O peso do silêncio me sufocava. De repente senti um toque frio no meu ombro. Meu corpo congelou por completo. Virei-me lentamente, quase sem respirar, esperando ver alguém atrás de mim. Mas não havia ninguém. Apenas a escuridão do cemitério, envolta pelo som do vento nas árvores. Eu estava sozinho, ou pelo menos deveria estar. Naquele momento, a lógica tentava me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, que o ambiente sombrio estava mexendo comigo. Mas no fundo eu sabia que havia algo mais. Alguma coisa estava ali comigo, invisível, mas presente. A lanterna começou a falhar. A luz piscava intermitentemente, ameaçando me deixar na completa escuridão. Meu coração acelerou, e eu forcei meus pés a se moverem, me afastando daquele túmulo, voltando pelo caminho que eu tinha feito. Cada passo parecia ecoar pelo cemitério vazio, amplificando o silêncio ao redor. Eu podia sentir o ar ficando cada vez mais denso. As sombras pareciam se mover nas periferias da minha visão. Mas quando eu olhava diretamente, não havia nada. A mente, nessas horas, tende a pregar peças, mas era impossível ignorar a sensação de que algo me seguia. Então ouvi novamente. Não o choro desta vez, mas passos. Claros, distintos, seguindo os meus. Eu parei. Os passos também pararam. Meu corpo todo se enrijeceu, o suor frio escorrendo pelas costas. Virei lentamente a cabeça com a lanterna trêmula na mão. Mas não vi ninguém. Respirei fundo, tentando manter a calma. Talvez fosse algum animal. Talvez... Mas a parte mais racional de mim sabia que não era. Aqueles passos tinham ritmo, tinham peso, como se pertencessem a alguém. Acelerei o passo, minha respiração agora ofegante, e os passos atrás de mim também aceleraram. Quanto mais rápido eu ia, mais próximos eles pareciam. A lanterna piscava com mais frequência, e a escuridão começava a envolver tudo. Eu podia sentir meu corpo entrando em um estado de alerta absoluto, o instinto de sobrevivência tomando conta. Corri, sem olhar para trás. Quando finalmente alcancei a sala de vigia, trancando a porta atrás de mim, o silêncio voltou a reinar. Os passos cessaram assim que entrei, como se a coisa que me seguia não pudesse atravessar aquela barreira. Me joguei na cadeira, respirando pesadamente, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Minha mente tentava desesperadamente encontrar explicações lógicas. O cansaço, o ambiente, o isolamento... Tudo isso podia facilmente mexer com a cabeça de qualquer um.
Mas algo dentro de mim sabia que não era só isso. Aquelas sensações, os sons, as sombras. Não era apenas paranoia. Era real e estava acontecendo comigo. Eu passei o restante da noite ali dentro, trancado, sem coragem de sair para outra ronda. As horas se arrastaram lentamente até o amanhecer. Quando a luz do dia finalmente invadiu o cemitério, a sensação de opressão desapareceu quase que instantaneamente. Era como se o sol tivesse levado embora tudo o que havia de errado com aquele lugar durante a noite. Eu tentei convencer a mim mesmo de que aquilo havia sido uma exceção, um delírio causado pelo trabalho noturno. Mas, com o passar dos dias, os acontecimentos estranhos continuaram. Não eram sempre os mesmos. Algumas noites eram tranquilas, enquanto outras traziam novas perturbações. As luzes continuavam a piscar sem explicação. Sons vinham de cantos onde ninguém deveria estar. E a sensação de ser seguido nunca desaparecia completamente. Mesmo durante o dia, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava à espreita. Eu tinha uma escolha: largar aquele trabalho ou continuar e tentar entender o que de fato estava acontecendo. Mas a verdade é que, por mais assustador que fosse, havia algo quase hipnótico sobre aquilo tudo. A curiosidade era quase tão forte quanto o medo. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar aquilo de novo. Os dias seguintes se misturaram em uma névoa de medo e incerteza. Mesmo durante o dia, eu sentia uma pressão constante no ar ao redor do cemitério, uma tensão invisível que me acompanhava aonde quer que eu fosse. Tudo parecia calmo à luz do sol, mas eu sabia que era apenas uma fachada. Quando a noite caía, o verdadeiro peso daquele lugar se revelava. Uma noite em particular, logo após o pôr do sol, fui convocado pelo administrador do cemitério para verificar uma área do terreno onde supostamente tinham avistado algo estranho nas câmeras. Uma figura, segundo ele, foi capturada vagando entre os túmulos mais antigos. Ele descreveu a imagem com certo ceticismo, como se fosse algum tipo de falha no sistema. Mas sabendo que eu já havia experienciado, meu estômago se revirou ao ouvir aquilo. Com relutância, preparei minha lanterna e fui até a área indicada. O vento era forte naquela noite, e as folhas secas do outono faziam um ruído constante, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. O céu estava escuro, sem lua, e a única iluminação vinha de postes esparsos ao redor do cemitério. Ao me aproximar dos túmulos antigos, comecei a sentir o mesmo frio intenso de outras noites. Aquele ar denso que parecia segurar o som, como se o cemitério tivesse se tornado um vácuo. Meus passos ecoavam surdamente, enquanto eu tentava me manter firme. Depois de caminhar por alguns minutos, notei algo que me fez parar no meio do caminho. Ao longe, entre as lápides, havia uma figura parada. Minha primeira reação foi de descrença, esperando que fosse apenas minha mente me pregando mais uma peça. A silhueta estava imóvel, quase como uma sombra, mas eu sabia que algo estava ali. Me aproximei com cautela, mas à medida que a lanterna iluminava a figura, ela desaparecia na escuridão, como se tivesse sido engolida pelo ar. O medo se arrastou pela minha espinha, e a dúvida cresceu. Será que eu estava vendo coisas, ou era outra brincadeira da minha mente? Eu não queria acreditar que estava vendo uma aparição, mas os acontecimentos das últimas semanas me forçavam a considerar essa possibilidade. O que me deixava mais inquieto era o fato de que não havia exagero ou histeria. Não eram fantasias irreais. Tudo era tão sutil, tão vagamente perceptível, que eu não podia simplesmente ignorar. Era uma sensação real, presente, que me cercava de todas as formas. Depois daquele encontro, voltei para a sala de vigia, mas não consegui relaxar. Fiquei horas revendo as gravações das câmeras, tentando encontrar uma explicação lógica para o que vi. Nada. A figura não aparecia em nenhuma das imagens, como se tivesse sido um truque da minha própria visão. As noites seguintes trouxeram mais do mesmo. Sombras nos cantos dos meus olhos, passos que não pertenciam a ninguém e, o mais perturbador, a sensação constante de que algo me vigiava. Não importava para onde eu olhasse, sempre havia a impressão de que entre os túmulos algo me observava de volta. Naquela noite, estava quase no fim do meu turno e decidi fazer uma última ronda. O cemitério estava incrivelmente quieto. O vento tinha cessado e a calmaria era tão densa que dava a impressão de que até o tempo havia parado. Foi quando ouvi novamente o som de passos. Dessa vez, eles não estavam distantes. Eles vinham logo atrás de mim, rápidos e decididos. O medo se instalou de forma instantânea, mas eu me obriguei a me virar. Não havia ninguém, é claro,
O que eu já deveria estar acostumado a esperar, mas cada vez que acontecia parecia novo, cada vez mais real. Eu podia jurar que alguém estava ali. A lanterna tremia em minhas mãos, e sem querer admitir, meu corpo estava em alerta máximo. Enquanto tentava retomar o controle da respiração, notei uma coisa diferente. Perto de onde eu estava, uma lápide, que eu havia visto inúmeras vezes antes, parecia perturbada. O solo ao redor dela estava revolvido, como se algo tivesse sido recentemente desenterrado ou cavado. Meu primeiro pensamento foi que algum animal poderia ter mexido ali, mas ao me aproximar, vi que era algo mais estranho. O chão estava fresco, mas não parecia ter sido tocado por ferramentas ou por mãos humanas. Era como se a terra tivesse se movido sozinha, como se algo estivesse prestes a emergir dali. Fiquei paralisado por alguns instantes, tentando entender o que poderia ter causado aquilo. Mas antes que eu pudesse racionalizar o que estava vendo, ouvi um som baixo e profundo vindo de dentro da terra. Era um som abafado, quase como uma batida. Minha primeira reação foi recuar, mas a curiosidade me manteve ali. Era como se o cemitério quisesse me mostrar algo, como se eu tivesse que ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Peguei o rádio no bolso e tentei chamar o administrador, mas o aparelho só emitia estática. Olhei para os lados, tentando encontrar alguma outra explicação lógica, mas a sensação de que algo estava profundamente errado crescia. As batidas continuaram, mais ritmadas, mais insistentes. Era impossível ignorar. Então, no impulso irracional, me agachei perto do solo revirado e comecei a cavar com as mãos, freneticamente, sem pensar. A terra estava fria, úmida, e minhas mãos tremiam a cada punhado que removia. Meu coração martelava no peito. Eu sabia que o que estava prestes a encontrar não seria algo que eu queria ver, mas não consegui parar. Depois de alguns minutos que pareceram horas, minhas mãos finalmente encontraram algo sólido. Algo rígido, mas não de pedra. Algo que parecia madeira. Meu coração congelou. Minhas mãos sujas de terra encontraram o que parecia ser uma tampa de madeira velha, desgastada pelo tempo. Eu hesitei por um momento, meu coração acelerado, tentando entender o que aquilo significava. Naquele instante, uma parte de mim gritava para parar, para não mexer em mais nada. Mas a curiosidade, ou talvez o desespero por respostas, me impulsionava a continuar. Com muito esforço, comecei a afastar mais a terra ao redor da tampa, revelando aos poucos o que parecia ser uma caixa de madeira enterrada ali. Não era um caixão, pelo menos não como eu imaginava. Era menor, mais rústico, como se tivesse sido colocado ali às pressas. Meus dedos trêmulos agarraram a borda da caixa e com um puxão forte a levantei. Ela estava mais leve do que eu esperava, o que só aumentava a estranheza da situação. Ao abrir a tampa, meu coração parou por um segundo. Dentro da caixa havia um único objeto. Uma boneca antiga, com o rosto de porcelana rachado e os olhos vazios que pareciam me encarar. A boneca estava vestida em um vestido de época, encardido pelo tempo. Eu não conseguia desviar o olhar, enquanto uma sensação de pavor absoluto me dominava. Era uma boneca comum, certo? Nada de sobrenatural, nada de fantasioso. Mas naquele contexto, no meio de um cemitério, enterrada sob uma lápide anônima, aquilo parecia errado de tantas maneiras que era impossível ignorar. O que ela fazia ali? Quem a colocou? De repente, o silêncio ao meu redor foi interrompido por um som seco e profundo, algo que não vinha de longe. Era perto, muito perto. Olhei em volta esperando ver alguém, mas não havia ninguém. Só eu, a boneca e a sensação opressora de que algo invisível estava se movendo ao meu redor. Foi então que percebi. O som não vinha de fora, ele vinha de dentro da caixa. Meus olhos se fixaram novamente na boneca e o ar ao meu redor pareceu parar. O som abafado como um batimento vinha dela. Era um som baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Cada batida soava como um eco do meu próprio coração, como se ela estivesse viva. Eu sabia que era impossível, não podia ser real. Mas ao mesmo tempo, tudo dentro de mim gritava que havia algo profundamente errado com aquela boneca. A batida continuava, lenta e constante, enquanto meus dedos começaram a formigar. O instinto primitivo me dizia para largar tudo e correr. Correr para longe daquele cemitério, daquela noite, daquele trabalho. Mas eu estava paralisado. A batida ficou mais forte. E então, sem qualquer aviso, a lanterna que eu segurava piscou uma última vez e apagou completamente. Fui deixado na escuridão total. O silêncio voltou, e por um momento eu pensei que estava sozinho de novo. Mas não estava. Eu senti uma presença ao meu lado. Não a vi, mas estava lá.
Um frio gélido percorreu o ar e o pavor absoluto me fez finalmente soltar a boneca, que caiu de volta na caixa com um baque suave. Eu não podia ver nada, mas podia sentir o peso daquela presença, mais forte do que nunca. Não estava mais apenas me observando, estava ao meu lado, como se tivesse sido libertada. Sem pensar duas vezes, me levantei e corri. Corri como nunca havia corrido antes. Meus pés tropeçavam nas pedras e nos galhos pelo caminho, mas eu não olhei para trás. O medo me impulsionava para longe, com a certeza de que algo me seguia. Não eram mais apenas passos. Era algo mais, algo invisível, mas mortalmente real. Quando finalmente alcancei a sala de vigia, trancando a porta e me jogando contra a parede, meu corpo tremia de forma incontrolável. Meu rádio chiava ao meu lado, mas eu não ousava tocá-lo. Tudo ao meu redor parecia normal agora, mas eu sabia que aquilo que eu havia encontrado no cemitério não era algo que podia ser esquecido facilmente. Naquela noite, depois de horas em estado de choque, tomei a decisão de deixar o emprego. Eu simplesmente não podia mais continuar. Não sabia o que havia liberado ao encontrar aquela boneca, e talvez nunca soubesse, mas algo dentro de mim me dizia que se continuasse, aquilo iria me consumir. Nas semanas seguintes tentei me distanciar do que aconteceu, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação, que o ambiente mórbido do cemitério havia mexido comigo. Mas toda noite, quando eu tentava dormir, eu ouvia a mesma batida, lenta, ritmada, como um relógio quebrado. E às vezes nos meus sonhos eu via a boneca, parada em pé com seus olhos vazios me observando. E no fundo de tudo, eu sabia, algo havia sido libertado naquela noite. Algo que não podia ser contido. Algo que ainda estava por aí. O que quer que fosse, eu esperava nunca mais encontrar. Mas em algum lugar entre os túmulos esquecidos, eu sabia que estava lá, me esperando. E talvez um dia voltaria a me encontrar.